O envelhecimento é um processo natural, mas também traz consigo novos desafios para a saúde. À medida que a idade avança, é comum que as pessoas precisem tomar diferentes medicamentos para controlar doenças crônicas como hipertensão, diabetes, colesterol alto, problemas cardíacos e inflamações. Em muitos casos, esses remédios são fundamentais para garantir qualidade de vida e prolongar a longevidade. No entanto, existe um aspecto que nem sempre recebe a devida atenção. Alguns medicamentos podem aumentar o risco de acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como acidente vascular cerebral. Esse risco não significa que o remédio é vilão ou que deve ser suspenso sem orientação médica. O que acontece é que certas substâncias, quando mal administradas ou usadas sem acompanhamento adequado, podem favorecer alterações no sangue, na pressão arterial ou na coagulação, criando condições que aumentam a chance de um episódio vascular. E por que isso é especialmente importante quando falamos de idosos? Porque com o passar dos anos, o organismo se torna mais sensível. O fígado e os rins, responsáveis por metabolizar e eliminar os medicamentos, não funcionam com a mesma eficiência de antes. Além disso, o sistema circulatório pode estar mais fragilizado devido a décadas de desgaste, tabagismo, alimentação inadequada ou falta de atividade física. Tudo isso faz com que o idoso seja mais vulnerável aos efeitos colaterais e interações medicamentosas. O VC cerebral, também chamado de derrame cerebral, é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo. Ele ocorre quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é interrompido, seja por um coágulo que entope uma artéria VCE, cerebral isquêmico, ou pela ruptura de um vaso sanguíneo AVC hemorrágico. Em ambos os casos, as consequências podem ser graves, afetando a fala, os movimentos e até colocando a vida em risco. O que muitas pessoas não sabem é que determinados medicamentos podem contribuir para esse risco, especialmente em idosos que já têm outros fatores predisponentes, como pressão alta, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo e histórico familiar de problemas cardiovasculares. Isso não significa que esses remédios devem ser evitados a todo custo. Pelo contrário, em muitos casos, os benefícios superam os riscos. A questão é que eles precisam ser usados com cautela, monitoramento e acompanhamento médico regular. A automedicação ou o uso incorreto, sim, são os grandes vilões. Por isso, neste vídeo vamos abordar um tema fundamental. Quais medicamentos podem estar associados a um maior risco de A? Cerebral em idosos. Mais uma vez, é importante reforçar, não estamos falando de nomes comerciais, nem sugerindo que você suspenda qualquer tratamento. O objetivo aqui é educativo, trazer informação para que você compreenda os mecanismos. Reconheça a importância da supervisão médica e adote uma postura mais consciente em relação ao uso dos remédios. Além disso, vamos discutir como os medicamentos interagem com outros fatores de risco. Por exemplo, um idoso hipertenso que usa determinados anti-inflamatórios pode ter a pressão aumentada, favorecendo o surgimento de um acidente vascular cerebral. Da mesma forma, o uso inadequado de anticoagulantes pode deixar o sangue fino demais e aumentar o risco de hemorragias cerebrais. Esses são apenas exemplos que mostram como o equilíbrio e o acompanhamento profissional são indispensáveis. Outro ponto importante é que muitas vezes o idoso toma vários medicamentos ao mesmo tempo, situação conhecida como polifarmácia. Quando isso acontece, aumenta a chance de interações indesejadas. Um remédio pode potencializar o efeito do outro, e o que deveria ser uma proteção à saúde pode acabar se tornando um risco adicional. É por isso que médicos e farmacêuticos sempre recomendam revisões periódicas da prescrição, especialmente em idosos. Muitas vezes, ajustes de dose, substituição por alternativas mais seguras ou até a suspensão de um medicamento que já não é necessário podem reduzir consideravelmente o risco de complicações. Nos próximos blocos deste vídeo, vamos explorar em detalhes quais são os tipos de ACE cerebral e seus sintomas principais. Quais classes de medicamentos podem aumentar o risco de acidente vascular cerebral em idosos e como isso acontece.
Quais cuidados todo idoso e sua família devem ter para reduzir esses riscos? E por fim, vamos destacar hábitos e medidas que ajudam a proteger a saúde cerebral e circulatória ao longo da vida. A ideia não é gerar medo, mas sim trazer clareza. Informação correta empodera, permite que você converse melhor com o médico, questione, compreenda os riscos e benefícios e participe ativamente das decisões sobre o tratamento. Portanto, se você ou alguém da sua família é idoso e faz uso de medicamentos de uso contínuo, este vídeo é especialmente importante. Entender a relação entre remédios e risco de AVC, bacilar cerebral, pode fazer toda a diferença entre um tratamento seguro e uma complicação evitável. Antes de falarmos dos medicamentos que podem aumentar o risco de AVC cerebral em idosos, é fundamental compreender o que é o acidente vascular cerebral, quais são os seus tipos, os sintomas mais comuns e os principais fatores de risco. Essa compreensão vai ajudar você a perceber como os remédios entram nesse contexto. E por que o acompanhamento médico é tão necessário? O acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame cerebral, acontece quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é interrompido ou reduzido de forma abrupta. Essa falta de irrigação impede que as células cerebrais recebam oxigênio e nutrientes, e em poucos minutos elas podem começar a morrer. Existem dois tipos principais de acidente: vascular cerebral e IVC isquâmico, é o mais comum, responsável por cerca de 80% dos casos. Acontece quando um coágulo bloqueia uma artéria que leva sangue ao cérebro. Esse coágulo pode se formar ali mesmo trombal cerebral ou vir de outra parte do corpo, como o coração ou o pescoço, e se alojar no cérebro, embolia cerebral. IVC hemorrágico ocorre quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe, causando sangramento local. Esse tipo é menos frequente, mas costuma ser mais grave, porque, além da interrupção do fluxo sanguíneo, o sangue extravasado aumenta a pressão dentro do crânio, causando mais danos. Existe ainda uma condição chamada ataque isquêmico transitório. Acidente isquêmico transitório, conhecido como mini AVC. Nesse caso, os sintomas aparecem de forma súbita, mas desaparecem em até 24 horas. Mesmo que os sintomas passem, o acidente isquêmico transitório é um grande alerta. Ele indica que há risco elevado de um AVC cerebral definitivo acontecer nos próximos dias ou semanas. Os sintomas do AVC cerebral podem variar conforme a região do cérebro afetada, mas os mais comuns incluem fraqueza ou paralisia repentina em um lado do corpo, rosto, braço ou perna, dificuldade para falar ou compreender a fala, alterações na visão como visão dupla ou perda súbita da visão em um olho, tontura, falta de equilíbrio ou coordenação. Dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente. Mais comum nos casos hemorrágicos. Reconhecer esses sinais rapidamente é crucial. Existe até uma sigla que ajuda na identificação: SAMU ou FAST, em inglês. S, sorriso. Peça para a pessoa sorrir. Observe se um lado do rosto fica caído. A, abraço. Peça para levantar os braços, veja se um deles cai. M, música fala. Peça para repetir uma frase simples. Perceba se há dificuldade ou fala enrolada. U, urgência. Diante de qualquer um desses sinais, ligue imediatamente para o serviço de emergência. Cada minuto conta. Quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de recuperação e menores os riscos de sequelas permanentes. Agora, vamos falar dos fatores de risco. Alguns não podem ser modificados, como a idade, o histórico familiar, mas muitos estão ligados a escolhas de vida e condições de saúde que podem ser controladas. Entre os principais fatores de risco para AVC estão hipertensão arterial. Hipertensão arterial é o fator de risco mais importante. A pressão alta danifica os vasos sanguíneos ao longo do tempo, favorecendo tanto o AVC cerebral isquêmico quanto o hemorrágico. Diabetes, níveis elevados de glicose no sangue, prejudicam os vasos sanguíneos e aumentam a probabilidade de formação de coágulos. Colesterol alto, o acúmulo de placas de gordura nas artérias, dificulta a circulação e pode levar ao entupimento de vasos. Tabagismo, fumar danifica as artérias, favorece a formação de coágulos e aumenta muito o risco de acidente vascular, sedentarismo e obesidade. A falta de atividade
física e o excesso de peso contribuem para a hipertensão, diabetes e colesterol alto, criando um ambiente propício para o AVC cerebral. Álcool em excesso. O consumo elevado pode aumentar a pressão arterial e favorecer hemorragias. Doenças cardíacas, arritmias como a fibrilação atrial, podem gerar coágulos que se deslocam até o cérebro, causando acidente vascular cerebral. Idade avançada. Quanto maior a idade, maior o risco, especialmente acima dos 60 anos. É nesse cenário que entram os medicamentos. Alguns remédios usados para tratar outras condições podem interferir na coagulação do sangue, na pressão arterial ou em mecanismos de proteção dos vasos. Quando o idoso já tem fatores de risco, esses efeitos podem aumentar ainda mais a probabilidade de AVC cerebral. Por isso, ao longo dos próximos blocos, vamos destacar quais classes de medicamentos exigem mais cuidado em idosos, sempre reforçando que ninguém deve suspender um tratamento por conta própria. A ideia é compreender os riscos para que o uso seja consciente e acompanhado de perto por profissionais de saúde. Quando falamos sobre medicamentos que podem aumentar o risco de AVC cerebral em idosos, é fundamental lembrar que nenhum deles é um inimigo por si só. Na maioria dos casos, eles são essenciais para o tratamento de doenças crônicas e, quando usados corretamente, salvam vidas. O que acontece é que, em determinadas situações, o uso incorreto, a falta de monitoramento ou a combinação com outros fatores de risco podem transformar esses aliados em potenciais ameaças para a circulação cerebral. Um exemplo importante são os anticoagulantes e os antiplaquetários. Eles estão entre os mais prescritos justamente para prevenir a formação de coágulos, protegendo contra a trombose e embolias. Porém, quando não são administrados na dose certa, podem deixar o sangue fino demais e aumentar a probabilidade de sangramentos, inclusive no cérebro. Isso exige um cuidado especial em idosos, porque o organismo metaboliza as substâncias de forma mais lenta e qualquer pequena variação na dose pode trazer consequências sérias. Por esse motivo, exames de sangue regulares e consultas de acompanhamento são indispensáveis. Outro grupo bastante presente no dia a dia dos idosos são os anti-inflamatórios usados para dores crônicas. Como as que surgem em quadros de artrite ou artrose, eles ajudam a aliviar sintomas e dar qualidade de vida, mas quando utilizados em excesso ou por longos períodos, podem provocar aumento da pressão arterial, retenção de líquidos e até alterações na coagulação. Como muitos idosos já convivem com hipertensão ou problemas renais, essa combinação pode ser perigosa e favorecer a ocorrência de um acidente vascular cerebral. As terapias hormonais também merecem atenção. Em algumas mulheres, especialmente durante a menopausa, a reposição de estrogênio é indicada para controlar ondas de calor e outros sintomas. Embora essa abordagem seja eficaz para melhorar o bem-estar, ela pode aumentar o risco de formação de coágulos sanguíneos, sobretudo em quem já tem fatores predisponentes como obesidade, histórico de trombose ou tabagismo. Nesses casos, é indispensável que o médico avalie cuidadosamente se os benefícios superam os riscos, principalmente em idades mais avançadas. Os corticoides, por sua vez, são medicamentos potentes e muitas vezes indispensáveis no tratamento de doenças inflamatórias, autoimunes e até problemas respiratórios. O desafio é que, quando usados de forma prolongada, podem provocar efeitos colaterais importantes, como elevação da pressão arterial, ganho do pulso, retenção de líquidos e descontrole dos níveis de glicose. Todos esses fatores se somam e aumentam a vulnerabilidade para doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, incluindo o AVC cerebral. Há ainda alguns medicamentos usados no controle do diabetes e da hipertensão, que, se não forem bem ajustados, podem trazer riscos. Em certas situações, o tratamento para o diabetes pode causar quedas bruscas nos níveis de glicose, o que compromete a função cerebral e pode abrir caminho para complicações. Da mesma forma, alguns antihipertensivos, quando em doses inadequadas, podem reduzir a pressão além do necessário, diminuindo a irrigação do cérebro e aumentando as chances de um evento vascular. Um detalhe que não pode ser esquecido é que, em muitos idosos,
Esses medicamentos não são usados isoladamente. É comum que uma pessoa mais velha precise de vários remédios ao mesmo tempo para controlar diferentes condições de saúde. Essa prática, chamada de polifarmácia, aumenta bastante as chances de interações medicamentosas. Em alguns casos, um remédio pode potencializar o efeito do outro e criar situações perigosas. Imagine, por exemplo, o uso conjunto de um anti-inflamatório e um anticoagulante. A combinação pode elevar o risco de sangramentos de forma significativa. É por isso que o acompanhamento médico frequente é tão importante. Revisar a lista de medicamentos, ajustar doses, substituir por alternativas mais seguras ou até suspender aquilo que já não é necessário pode reduzir bastante o risco de complicações. Em resumo, existem classes de medicamentos que, embora indispensáveis em muitos tratamentos, podem aumentar a probabilidade de AVC cerebral em idosos quando usados de forma inadequada ou sem a devida supervisão. Não se trata de demonizar esses fármacos, mas de reconhecer que o uso seguro depende de cautela, disciplina e monitoramento constante. No próximo bloco, vamos falar sobre os cuidados essenciais que todo idoso e sua família devem adotar para garantir um tratamento eficaz sem abrir espaço para riscos desnecessários. Depois de compreender quais medicamentos podem aumentar o risco de acidente vascular cerebral em idosos, é essencial reforçar um ponto que muitas vezes é esquecido: jamais suspender ou alterar um tratamento por conta própria. Esse é um dos maiores erros que um paciente pode cometer. Quando um médico prescreve um medicamento, ele leva em conta todo o histórico de saúde da pessoa, suas condições clínicas e a relação entre riscos e benefícios. Interromper de forma abrupta pode não apenas anular os efeitos positivos do tratamento, como também gerar consequências graves. Um exemplo simples é o uso dos anticoagulantes. Eles existem para evitar a formação de coágulos perigosos, mas precisam ser dosados com precisão. Se o paciente interrompe por conta própria, corre o risco de ter uma trombose ou até mesmo um AVC cerebral isquêmico causado por um coágulo que viaja até o cérebro. Por outro lado, se continua usando em doses inadequadas, pode sofrer uma hemorragia cerebral. É um equilíbrio delicado que só o médico consegue manejar com segurança. Essa mesma lógica vale para os anti-inflamatórios. Muitas vezes eles são usados para dores crônicas e o idoso sente alívio rápido. Porém, o uso excessivo pode provocar elevação da pressão arterial ou comprometer a função renal, o que aumenta o risco de complicações. Ao invés de interromper ou continuar por conta própria, o ideal é conversar com um médico para buscar alternativas mais seguras, seja ajustando a dose, seja trocando o medicamento. O acompanhamento médico regular é outro pilar fundamental para reduzir riscos. Consultas periódicas permitem que o profissional avalie não apenas a eficácia do tratamento, mas também os possíveis efeitos colaterais acumulados. Isso é particularmente importante em idosos porque o corpo já não processa substâncias com a mesma velocidade. Uma dose que funcionava bem há alguns anos pode agora estar alta demais. Além das consultas, muitos tratamentos exigem exames de rotina para verificar se o organismo está respondendo da forma esperada. Quem usa anticoagulantes, por exemplo, precisa de exames de sangue frequentes para medir o tempo de coagulação e evitar surpresas. Da mesma forma, pacientes em uso de corticoides devem monitorar pressão, glicemia e peso corporal. Sem esse acompanhamento, o risco de complicações aumenta silenciosamente. Outro ponto de atenção é a polifarmácia, que já mencionamos. Tomar muitos medicamentos ao mesmo tempo é uma realidade para boa parte dos idosos. Nesses casos, revisões periódicas da lista de remédios podem evitar interações perigosas. Muitas vezes o idoso continua tomando um medicamento que já não é necessário, ou usa 2 remédios diferentes com efeitos semelhantes. A revisão ajuda a simplificar o tratamento, reduzir riscos e até melhorar a adesão. É importante também que o idoso e sua família mantenham uma comunicação aberta com o médico. Relatar qualquer efeito inesperado, por menor que pareça, pode evitar complicações. Tontura, sangramentos leves, manchas roxas na pele, dor de cabeça súbita ou alterações na visão nunca devem ser ignorados. São sinais que podem indicar que algo não vai bem com o tratamento. Outro cuidado essencial é evitar a automedicação. É muito comum que idosos recorram a medicamentos de venda livre, como analgésicos e anti-inflamatórios,
sem consultar o médico, mas o que parece inofensivo pode se tornar perigoso quando combinado com outros remédios de uso contínuo. Até mesmo produtos naturais e suplementos podem interferir nos medicamentos convencionais, alterando seu efeito e aumentando o risco de complicações. A participação da família nesse processo é crucial. Muitas vezes o idoso não percebe os riscos ou não entende as orientações médicas de forma clara. Ter alguém de confiança para acompanhar consultas, organizar a rotina dos medicamentos e ajudar na observação de efeitos colaterais faz uma enorme diferença na segurança do tratamento. Em resumo, os cuidados essenciais para prevenir complicações envolvem disciplina no uso dos medicamentos, acompanhamento médico regular, realização de exames de controle, revisão periódica da prescrição e atenção redobrada à automedicação. O idoso que segue essas orientações não apenas reduz o risco de acidente vascular cerebral, como também garante maior eficácia do tratamento para outras doenças. Nosso próximo passo será falar sobre medidas práticas e acessíveis que ajudam a proteger o cérebro e a circulação como um todo. Vamos explorar como os hábitos de vida, a alimentação equilibrada e a atenção aos sinais do corpo podem complementar o tratamento médico e reduzir ainda mais o risco de um AVC cerebral. Chegando à parte final deste conteúdo, é importante destacar que a prevenção do AVC cerebral em idosos não depende apenas do uso cuidadoso dos medicamentos. Existem diversas medidas práticas e acessíveis que podem reduzir bastante os riscos e proteger a saúde cerebral. O primeiro passo é sempre estar atento aos sinais do corpo. O acidente vascular cerebral pode acontecer de forma súbita, mas na maioria das vezes deixa indícios. Inchaço repentino em apenas uma perna, dificuldade para falar, fraqueza em um lado do corpo, visão turva ou dor de cabeça intensa e fora do comum não podem ser ignorados. Diante desses sintomas, procurar ajuda médica imediata é essencial, porque cada minuto conta. Outro cuidado importante é manter hábitos de vida que reforcem a proteção natural do organismo. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais e fontes de gordura saudável contribui para manter a circulação em bom estado e controlar fatores de risco como hipertensão, diabetes e colesterol alto. Evitar o consumo excessivo de sal, açúcar, bebidas alcoólicas e alimentos ultraprocessados ajuda a reduzir sobrecarga nos vasos sanguíneos. A atividade física regular é outro fator decisivo. Caminhadas leves, exercícios de alongamento, atividades na água ou qualquer prática que mantenha o corpo em movimento auxiliam a circulação, reduzem a pressão arterial e fortalecem o coração. O movimento, mesmo em intensidade moderada, é uma das formas mais eficazes de reduzir a probabilidade de coágulos. A hidratação também tem um papel de destaque. Beber água ao longo do dia mantém o sangue mais fluido e diminui o risco de formação de trombos. Esse detalhe, que parece simples, faz grande diferença, especialmente em idosos que às vezes sentem menos sede e acabam ingerindo pouca água. Outro aspecto que merece atenção é o sono. Dormir bem ajuda a regular hormônios, a manter a pressão sob controle e a reduzir processos inflamatórios que prejudicam os vasos sanguíneos. Uma rotina de sono de qualidade é uma medida de proteção tão importante quanto a dieta e o exercício. Agora, é preciso falar sobre os mitos que cercam a trombose e o acidente vascular cerebral. Um deles é a ideia de que se trata de problemas exclusivos de pessoas mais velhas. Embora a idade aumente os riscos, pessoas jovens também podem sofrer AVC, especialmente quando têm fatores predisponentes como o uso inadequado de anticoncepcionais, tabagismo ou doenças genéticas. Outro mito comum é acreditar que a ausência de histórico familiar elimina o risco. A herança genética é apenas um dos elementos. Estilo de vida, alimentação, pressão arterial e diabetes têm papel até mais relevante. Também circula a falsa crença de que quem sofre um AVC cerebral nunca mais pode ter uma vida normal. É verdade que em alguns casos as sequelas são graves, mas com um diagnóstico rápido, tratamento adequado e reabilitação, muitos pacientes conseguem recuperar funções e levar uma vida ativa novamente. Existe ainda o mito perigoso de que o álcool em excesso afina o sangue e ajuda na prevenção. O efeito na realidade é o contrário. O consumo exagerado aumenta a pressão, prejudica o fígado e favorece complicações. Por outro lado, algumas verdades precisam ser lembradas.
O acidente vascular cerebral é uma condição grave, mas em grande parte dos casos pode ser evitado. O controle da pressão arterial, da glicemia e do colesterol são medidas simples que salvam vidas. O abandono do cigarro e a prática de exercícios regulares também são formas diretas e comprovadas de proteção. E um ponto fundamental: a informação correta é uma das ferramentas mais poderosas na prevenção. Quando o paciente entende os riscos e sabe quais sinais observar, consegue agir com mais rapidez e eficácia. Chegando ao fim desta jornada, o que deve ficar claro é que o uso de medicamentos em idosos exige responsabilidade, disciplina e acompanhamento profissional. Alguns fármacos realmente podem elevar o risco de AVC cerebral, mas isso não significa que devam ser evitados a qualquer custo. O segredo está no equilíbrio, no monitoramento constante e na adoção de hábitos saudáveis que complementem o tratamento. Deixo uma reflexão para você. Quais dessas medidas preventivas já fazem parte da sua rotina e quais você pretende colocar em prática a partir de hoje? Pequenas mudanças, como caminhar todos os dias, beber mais água ou organizar melhor a rotina de sono, podem ter impacto profundo na saúde a longo prazo. Se este conteúdo trouxe informações úteis, aproveite para curtir, se inscrever no canal e compartilhar com familiares e amigos. Muitas vezes um simples vídeo pode despertar a consciência e até salvar vidas. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de conhecimento, maior será a chance de prevenirmos problemas graves, como o AVC. Cuidar da saúde na terceira idade não é apenas questão de viver mais tempo, mas de viver com qualidade. Ao somar o uso responsável dos medicamentos, o acompanhamento médico regular e hábitos de vida equilibrados, é possível reduzir significativamente os riscos e aproveitar a vida com mais tranquilidade e segurança.